A vida urbana é repleta de sons ao longo das 24 horas do dia. Atrás de cada um há uma história. Um trem passando, um avião decolando, o sino de uma igreja. São sons que carregam mais histórias e significados que a gente pode imaginar. O som é uma linguagem poderosa. Aumenta o volume. Venha com o MAC navegar nas ondas sonoras do dia a dia. O que significa o sino? O sino ele é um chamado, né? Há muito tempo, quando não havia ainda os relógios mecânicos, apenas os relógios de sol, os sinos marcavam as horas e convidavam as pessoas para celebrações, né? Sobretudo no medievo, que a vida é regrada pela igreja, ele vai convidar as pessoas para celebrações litúrgicas mais importantes. E ainda hoje faz isso de certa forma. Por exemplo, quando um bispo é eleito, quando o bispo morre, quando um papa é eleito, quando o papa morre. Vocês tocam hoje aqui, na catedral? Hoje, por exemplo, amanhã de manhã foi nomeado um bispo para Curitiba, um bispo auxiliar, por exemplo. Os sinos de badalo, os sinos são manuais, vão soar para anunciar isso. Num toque mais festivo, né? Nós tocamos os 4 juntos. Quando, por exemplo, é um toque fúnebre de um bispo morreu, ou do papa que morreu, daí a gente toca o sino maior, puxando o badalo diretamente, sem embalar o sino, né? Para fazer um toque mais fúnebre, mais pesado. Olha que lindo. Para indicar o pesar da igreja. Então, o sino mais para felicidade, para mais festivo e o mais triste. Existem várias categorias, né? E o sino dos horários? Os sinos dos horários são 2 sinos de pratos, não são sinos de badalos, aquele de formato bojudinho, né? Eles são 2 pratos, um encaixado dentro do outro com um martelo e são automáticos. Aqui toca? Aqui toca. Ficam na torre da direita. Da esquerda, de quem olha para frente da igreja, a torre da esquerda. Sempre hora cheia? 15 minutos. Aos 15 minutos da hora, o primeiro quarto bate uma vez, um par de vezes, na verdade, um de cada. Na hora meia hora bate 2 vezes, 2 pares, uns 45, 3 vezes. Na hora cheia, 4 vezes, mais a sequência de badaladas que corresponde à hora. Primeiro dia toca 4 mais 12? Mais 12. Meia-noite? Meia-noite toca 12 horas e durante a madrugada ele não toca fazendo par. Ele só toca, por exemplo, a 1 hora da manhã, dá uma badalada só. O sino aqui, quem toca não é pessoas? Não, o sino Você é não automático. sobe lá? Não, esse não. O do relógio não. Em 98 foi adquirido um sistema eletrônico de Braga, em Portugal, que automatizou o sino, né, num controle remoto que fica na sacristia, que controla ele. Ali a gente programa horário de verão, quando começa, quando termina, mudança de horário. Então, o século XX, a gente pode dizer que ele foi no manual? Foi tudo no manual. Será que perdeu o charme? Não, aqui embaixo ninguém sente isso. Não, ninguém sente isso. Só o senhor que cuidava da corda do relógio que sente falta. E o silêncio aqui dentro, é bom? O silêncio faz parte da igreja, né? Faz parte da igreja em si, faz parte da liturgia e toda a arquitetura e a iluminação da catedral é para favorecer a oração. Né? Muitas pessoas reclamam que a igreja é escura, mas é uma iluminação toda pensada nesse sentido, né? E o silêncio dentro da igreja é para favorecer a oração, para sinalizar uma transição da praça, Tiradentes, sobretudo, que é sempre agitada, para o sagrado que é dentro da igreja. O que significa para você o som do sino? O som do sino... Para você que está aqui dentro sempre. Para mim, que estou aqui há bastante tempo, os sinos, às vezes, eu nem lembro de escutar ele. Já se tornou rotina, corriqueiro. Né? E acho que as pessoas da Praça Tiradentes também. Mas, por exemplo, quando nós tocamos o sino fora de horário, digamos assim, muitas pessoas ligam para a gente perguntando o que aconteceu. Se alguém morreu, se foi nomeado alguém. Né? Quando o arcebispo faleceu, Dom Moacir Josevich, dia 26 de junho de 2014, nós fizemos o toque fúnebre e o telefone começou a tocar naquele momento já. Nossa, aliás, as pessoas perceberam, né? Que as pessoas perceberam, porque é um toque fúnebre, um toque pesado, é do maior sino, né? De 1 tonelada e 300 quilos. Num casamento, o sino toca? Só toca os 3 menores daí. Porque o grande embalado começa a disparar alarme dos carros nas praças, começa a cair fuligem, sujeira. O sino, quando ele toca, ele bate muito forte, ele chega a incomodar quem está aqui fazendo uma oração? O sino do relógio não, ele tem um toque bem discreto. Os sinos de badalo pode parecer que incomoda, mas toda a arquitetura da igreja favorece isso. Na entrada da torre embaixo tem uma porta que fecha toda a passagem. E as torres das igrejas funcionam como exaustores, elas puxam o ar de dentro para fora. Serve para resfriar a igreja também. Então, se a gente abre as venezianas do alto da torre, o som escapa mais para fora do que para dentro. Obrigado. Obrigado. Com Deus.
gente vai falar com quem entende de som, com quem consegue manipular o som e resgatar uma coisa chamada emoções das pessoas. Por que canja também, né? Canja é daquela expressão, é como se fosse uma tradução adaptada do jam, fazer uma jam session em inglês, fazer uma gig. Daí a gente, tentando achar um nome que fizesse sentido, a gente chegou na canja. Uma canja aí. Como a publicidade tem, a gente trabalha com propaganda, né, veio dessa área, eu sou publicitário, e o símbolo da propaganda é um galo, a gente achou que era duplamente, tinham dois sentidos, né? Tinha o sentido de dar uma canja e tinha a galinha ali, que também, querendo ou não, está muito próximo do símbolo da propaganda. O que faz a canja? Me explica para a pessoa entender em casa. O que a canja, quem te procura? A canja, ela atende agências de propaganda, grandes marcas, pequenas marcas também, e algumas bandas específicas. Então, assim, eu brinco, eu gosto de dizer que a canja realmente faz isso que vocês vieram falar aqui hoje. A gente trabalha com as emoções. A gente é uma empresa que tem o dever e a função de fazer com que o público acredite no que a sua marca está falando, através do som. Pela voz, pelo som, a pessoa vai atrás daquele produto. Você emociona ela. Exato. Eu acredito que tem a razão envolvida no roteiro, na ideia, no texto, que chega até a gente, e a gente, com a arte, tem que emocionar, tem que descruzar o braço da pessoa e pegar ela lá dentro com o som, né? Qualquer produto, você cria uma música para vender, para chegar no cidadão que vai comprar? Legal, então não necessariamente uma música. Às vezes uma produtora de som, o melhor que ela pode fazer para convencer uma pessoa é deixar tudo no silêncio. Inclusive tem um filme agora que é o Moonlight, que estava no Oscar, ganhou o melhor filme no Oscar. Uma das cenas que mais me impressionou foi quando está acontecendo um caos dentro da sala de aula, do bullying, daquele momento e tal. E é aquele momento que a trilha ia brilhar, fica em absoluto silêncio. Não tem nem sound design, nem Foley, nem sound effect, não tem voz, não tem nada. É o silêncio absoluto. E aquilo te faz mergulhar numa emoção que eu acho que o trabalho de trilha, a escolha do silêncio nesse caso foi essencial. Então o convencimento nem sempre é uma música, né? A canja, então, o que ela faz agora objetivamente? Então a gente trabalha com artistas do teatro e da música para convencer o público de que o seu produto, o que você está falando realmente é verdade. Se você falou que ele é o melhor, então é realmente o melhor. Então a gente vai fazer um casting aí do estilo de voz, do estilo de fala, de como você vai colocar o tom da tua voz, se vai ser uma pessoa de 20 e poucos anos falando de um jeito ou de outro, qual é o tipo de trilha sonora que fala com o teu público, então é bom. Mas esse feeling é teu? Esse feeling que trilha que melodia que vai ter a voz, o tom da voz? A gente sempre trabalha muito em equipe, mesmo com os nossos clientes. Então, existe reunião de brainstorm, de tirar a ideia do papel e tal, que envolve todo mundo. Então, isso pode partir da nossa produtora, a gente sempre dá uma questionada e também sugere novas soluções, mas também vem do cliente. Quando a gente chega num consenso, às vezes o cliente quer muito uma coisa, né? E a gente quer muito outra coisa. Então, a gente acaba fazendo as duas coisas. O cara aqui. Pack was easy. Create a run based on the things you love and invite people through social media. Love dogs? There's a run for you. Party at night? Okay, run to it. Have kids? Run with them. Adorei essa coisa do cinema para deficientes visuais. Eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que a gente teve pela responsabilidade que o som tem na causa. Se chama Cinemagine, foi idealizado pelo Fernando Cristo, que é um redator publicitário. É um cinema para cegos. Então, junto com o 4DX, a tecnologia das cadeiras, dos cheiros, eles construíram uma história de 20 e poucos minutos, que é só de som, e depois a cadeira sincronizada com os movimentos te ajuda a criar essa história. Então foram alguns atores de voz que vieram da vida a esses personagens do roteiro, muito sound design, muito sound effect mesmo, coisas que a gente gravou, coisas de banco de som que a gente manipulou e muita trilha sonora. É para você um cinema de olhos fechados, para você imaginar, se chama Cinemagine. Vai estar num cinema, numa sala, num Ele shopping? vai estar no cinema, numa sala em 4 países. Vai acontecer simultaneamente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no México e na Espanha. E no Brasil são várias cidades. Tem várias cidades de São Paulo, vai ter aqui em Curitiba. E a gente está sendo assim, o centro dessa produção. A responsabilidade dessa produção está sendo da Canja. Então, eu estava lendo sobre isso aí, você acabou de falar uma coisa muito legal. Uhum. Que é a sinestesia, né? Você tem sensações que te levam a uma imagem, né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. O que a gente faz hoje,
Se você estiver assistindo um comercial que ele está todo com a luz apagada, assim, a tela fica preta, e a gente colocar esse som do Cinemagine, e você assistir aquilo, ouvir aquilo, com certeza você gera a tua própria imagem. Como um livro. Que defesa espetacular! Esse goleirão é uma muralha, nada passa, tem futuro, pode um dia estar na seleção. Me conta uma coisa, Lucas, a gente fala muito de som, mas a gente não fala de uma coisa que é importantíssima, né? Quando você vê um grande filme, né? O fechar de uma porta, uma batida de um carro, né? O ranger de uma escada que é antiga, numa casa de madeira. O que é isso no cinema? Isso é o famoso Foley, que, assim, se você pegar aquele filme O Artista, recente, que era todo um filme mudo, ele conta sem querer a história disso no cinema. Quando a pena tá caindo no chão e tem aquele barulho de explosão pela primeira vez no filme, aquilo é mais ou menos como que nasceu essa história do Foley, assim. Para onde estava indo o som do cinema, né? Começamos a assistir as coisas e as coisas começavam a ter barulho, mas esses barulhos não eram captados na hora. Então isso é tudo feito no estúdio. Todo o som da porta batendo, o som da cadeira mexendo. Mas muita coisa não é feita na hora que está gravando? Eu acredito que, assim, tem muita coisa feita na hora, sim, e sempre tem um reforço ou outro para ajudar a convencer que aquela cena é verdade, feito na pós-produção do estúdio. Colocar um suco na mesa, a chaleira. Exatamente isso, porque assim, é muito importante no cinema que a história seja verídica, para que você se sinta, para que você se emocione realmente envolvido com a história. E o som, o que você está vendo, o que você está ouvindo, tudo é muito importante, né? Então, às vezes o som da porta do carro batendo, se não tiver, você estranha. Você nunca percebe que as coisas estão lá. Você não percebe o trabalho do som no cinema. Por isso que é tão bom, né? Você nem percebe. Por não Se você não perceber, tá bom. É igual futebol, se não vê o juiz é porque o juiz é bom. Exatamente. Isso é o tal do Foley. Também tem o sound design no cinema, que são coisas de estúdio, assim, que exigem uma tecnologia bem avançada e um conhecimento técnico grande para você conseguir. E para os filmes mais assustadores, mais de terror, que tem pro vento, pro grito. Eu acho que você chegou num ponto muito legal, assim, porque o filme de terror, se você notar, ele é um pouco mais exagerado sempre, né? Então significa que a pós-produção foi mais forte ainda. Então quando você ouve uma porta ou você ouve muito alto e ela fica ecoando por muito tempo, o melhor exemplo de como trabalhar um som para um filme é no terror, assim, onde você manipula totalmente o medo da pessoa sem mostrar nada. E ele já vai te assustando sem mostrar nada no filme, é só o som. Olha, a gente vai conversar com uma pessoa que eu já conversei um pouco aqui antes da gente começar essa gravação no Máquina, que aqui a gente vai tirar muita coisa boa que a gente nem imagina que existe. Lilian, como é que você entrou nessa da sonoridade, do som? Começou pela música. Acho que é o caminho natural, né? Meus pais ouviam muita música em casa, principalmente música instrumental. Fui estudar piano, comecei a tocar um monte na noite, coisa que eu faço até hoje. E aí depois fui para a faculdade de produção sonora, que é um bacharelado em música com orientação tecnológica. Na faculdade também a gente começa a pensar nesse outro lado da música, pela perspectiva acústica, né? Pela qualidade do som. E isso também junto com a experiência que eu tive em pós-produção de áudio, que eu ainda trabalho com isso, né? Com sound design, acabou levando para essa pesquisa que hoje é o meu trabalho principal, meu tema principal de pesquisa, que é a experiência sonora, a cultura aural. Mas a gente não para ouvir o som, né? Porque a gente não tem o hábito de pensar, né, de teorizar, talvez, ou de focar separar em sons. Porque acho que talvez os sons,
Eles acontecem 24 Olha, horas por agora, acabei de dia. ver um passarinho. Isso, porque a gente está falando disso. Você ouviu? Ouvi, A gente tá falando, nosso ouvido é treinado, meu ouvido é treinado para isso. Mas a gente está muito mais preparado a escutar voz, diálogo, porque é uma informação necessária para a nossa sobrevivência. Você acabou de falar. Você acabou de falar uma palavra legal que eu gostei. Qual? Meu ouvido está preparado para isso. Quando eu escuto uma música, eu confesso assim, normalmente as pessoas escutam a letra, né, a melodia que está na primeira camada, assim. Meu ouvido está treinado para escutar o baixo, o piano, e eu esqueço até de prestar atenção na letra, isso é um problema, assim. No cinema também? Não, no cinema não. Quando eu vou assistir um filme, eu presto muita atenção no diálogo, como acontece no dia a dia, assim. Normalmente a gente presta atenção no diálogo porque a gente precisa disso, é funcional. Então, de um lado você tem diálogos, do outro você tem a música, que é essa evocação, né, emocional muito forte. E no fundo a gente tem esses outros sons que acontecem o tempo todo no background. E é legal fazer uma comparação com o visual, né, da audição com o visual. Porque a gente não tem essa membrana como a gente tem nos olhos. A gente não consegue filtrar, por meio físico, o que a gente ouve. Então acho que a gente acaba criando esse mecanismo, né, de filtrar por atitude. Então a gente presta atenção, a gente se acostuma a focar em algumas coisas, por questão de sobrevivência ou de funcionalidade, e deixa as outras de lado. Ainda bem, né, porque senão a gente ia ficar louco, se tudo que a gente ouvisse fosse importante. A gente ia tirar o foco do importante, do diálogo, ia ficar só no passarinho, na freada do carro que fez agora há pouco. Como é que você trata o silêncio? O silêncio, ele é dos conceitos mais complexos que se tem até na música, é uma das coisas mais estudadas, né? Também tem essa outra questão de que a gente não está acostumado com o silêncio, né? A gente se incomoda com o silêncio. Dói, né? Cutuca. Dói, Então é uma coisa que também varia muito de cultura para cultura, né? A nossa ocidental latina, é uma cultura muito barulhenta, né? E o que é esse aqui? Esse que eu queria falar um pouco. Mapa sonoro de Curitiba. Então esse aqui é um dos desdobramentos de uma pesquisa mais recente que eu fiz, baseado em entrevistas com acho que 28 pessoas que moram em Curitiba há algum tempo. Que a ideia era investigar o que elas lembravam de sons, o que permaneceu na memória, né, a ponto delas trazerem à tona e me contarem, e como elas percebiam os sons do cotidiano, presente e passado. Que a primeira pergunta era justamente essa, assim, quais seriam as primeiras impressões sonoras, no caso das pessoas que vieram de outros lugares, e quais seriam as memórias sonoras mais antigas, que a pessoa se lembrava. E isso foi uma coisa bacana porque eu quis meio que dividir, assim, metade dos entrevistados nascidos em Curitiba e metade que vieram de fora, para comparar, né? E é bem interessante, porque quem veio de fora, eles falavam do silêncio curitibano. Olha. Que é uma imagem que a gente tem, né? Vocês são daqui, né? Você é daqui, eu vim de fora, mas a gente escuta muito disso, assim, que Curitiba é uma cidade silenciosa, Curitibano é silencioso. Então essa foi uma das coisas que eles trouxeram. Interessante. E quem não falou do silêncio falou justamente o contrário. Falou que a primeira memória que ela tem sonora é de ser uma cidade barulhenta. Olha. Aí que está a coisa do mapa, né? O mapa trabalha com contingências socioespaciais. Então, você não pode falar de percepção sem tentar entender o contexto socioespacial. Mas o que vai influenciar é a relação afetiva que ela tem com aquele lugar e também de onde ela veio. Então, quem veio de fora, quem veio de uma cidade grande, chegou aqui e sentiu a cidade silenciosa. E aí, quem nasceu aqui fala muito dessas coisas que é legal a gente falar, que são os mercadores de rua, o vendedor de dolé. Dolé, afiador de faca, tinha a barquilha, isso. Esse é o dolé. Esse é o sorvete. Isso, esse é o sorvete, a barquilha... Que a barquilha é aquele que só vende no prego, assim, enfia, isso. Fica penduradinho, assim, a barquilha, dolé. Agora acho que é mais moderno, acho que olha o sonho, o carro do sonho. Mas já vem de faz tempo. O carro do sonho, Sim, várias pessoas falaram também. Do carro do sonho, assim, na infância. Mas muito antigamente, assim, muito antigamente, não. padeiro com
o pão vinha nas carroças, e, pelo menos no bairro do Pilarzinho, eles tinham aquela buzina que o Chacrinha usava, sabe assim? Aquela de se apertar assim, sim, parece borracha. Sabe o que está acabando? Agora, em 2017, está acabando? O cidadão de moto que leva o jornal para tua casa. As pessoas que assinam jornais, pelo menos o jornal, a Gazeta do Povo é um jornal que está acabando. Não vai ter mais papel. Então, isso é uma coisa que eu sempre sinto. 6 da manhã faz tom! Eu acho que ele erra, às vezes ele acerta, né? Quando ele erra, bate no portão. Quando ele acerta, passa por baixo do portão. Que é uma habilidade enorme desses caras que jogam as revistas ou jogam os jornais. Você vê, é um outro barulho que muita gente deve falar, nossa, chegou o jornal. Sim. Não e é uma coisa boa, né? Não bateu. Será que ele acertou ou não veio o jornal hoje? Então, eu adoro descobrir essas coisas. E esse é um efeito legal, que é um efeito de feedback. Então, se você começa a ler ou começa a falar disso, as pessoas imediatamente acabam se recordando. Então, isso foi um objetivo não, foi um resultado legal do trabalho também. O trem é um som bem rememorado também para quem cresceu aqui, né, em Curitiba. E ele é um som muito poético. Então as pessoas normalmente gostam. Assim, é o som do trilho, mas ele também tem um som um pouco da máquina, né? Tem o trem, para mim, tem essa coisa do vai e vem. É muito rico. Ele tem melodia, né? Eu tô aqui na Serra Verde Express com o Rudy. Quanto tempo nesse mundo aqui? Cerca de 20 anos nesse mundo ferroviário. Olha, só para ver aqui a boina dele, já tem essa coisa nostalgia, de algo que é secular, que são as ferrovias. O que toca um cidadão em relação ao som do trilho, aquela buzina, quando as cancelas fecham? Comigo já mexeu só de saber que está chegando a locomotiva atrás de mim. Isso tá ligado, imagina, olha só, né? Isso toca, né, no coração, na alma da gente, porque as pessoas inconscientemente não sabem, né? Mas o trem há 200 anos, ele vem fazendo parte do cotidiano das pessoas de uma forma muito, muito intensa. Era de trem que chegavam os nossos parentes, eram de trem que chegavam os nossos alimentos, as nossas correspondências. Legal. Né, os nossos remédios, o médico. Ela vai apitando e vai marcando, as pessoas saem para ver o trem passar, as pessoas dão tchau. Uma liturgia, trem, né? Dá tchau pro Isso. maquinista. Então é um som que emociona, Que legal. né? Que marca e que traz as pessoas para um momento de voltar no tempo, né? Um pouquinho mais do som, da emoção que o som traz, ou desse som que a gente às vezes não quer ouvir, mas que a gente tem que treinar o ouvido, né? Esse som do pássaro do carro, o som do vendedor de sonho, do vendedor do padeiro, da memória. Eu nunca morei, mas o cidadão que mora ao lado de um trilho do trem, ou na cabeceira de um aeroporto, ou assim, a metros de um porto de Paranaguá, né? Será que eles anulam, né? Eles anulam esse barulho? Mas aí que tá, né? Talvez tenha gente que se incomode, talvez tenha gente que goste e depois até Se acostuma. Talvez se acostume e sinta falta, né? Vire parte da memória afetiva. E aí que é legal, né? A gente vê como a natureza polissêmica do som atua muito assim nessa questão, né? Do gostar, ou do que irrita, os sons que dão prazer. A Miriam tem uma coisa que para muita gente é incomum. Mora na cabeceira do aeroporto Afonso Pena, que é um aeroporto enorme. O que é morar em São José para você? Morar em São José é muito bom, porque para mim o barulho do avião não incomoda. Pode ser que tenha pessoas que não gostem. Eu gosto, já acostumei, sei os horários que eles passam. Qual que é o horário que mais passa avião? O que mais passa avião é 21 horas, até as 21h05, por aí. E na madrugada tem o famoso cargueiro, que é um avião enorme, então ele passa entre 2h30 e 3 horas da manhã. O cargueiro é aquele que passa mais baixo, que a gente escuta um barulho enorme? Além dele ser grande, o barulho dele é
arrasa todos os outros. É muito bom. Ele te acorda, não? Não me acorda. Nem a mim, nem os que moram aqui em casa. Não te incomoda assistir uma novela e ao mesmo tempo, às 20h30 ou na hora de um jornal, tá passando o avião? Você tem essa... Você consegue ficar focado aqui na família? Na família. E ao mesmo tempo o avião passando por aí? Passando por ali. E não tem como não ouvir ele. Você ouve, sim. Você presta atenção nele, mas também já está tão acostumado que aquilo não te tira da rotina. É tranquilo. O som do avião para você não, assim, mas o som, ele te traz alguma coisa? Traz muita lembrança. Quando meu filho foi estudar um ano e meio nos Estados Unidos, nós levamos ele no aeroporto, tudo. Quando ele partiu, assim, que aquilo foi indo, foi embora, o coração apertou. Aí, parece que o barulho do avião, novamente, ele começou a mexer comigo. Retornou um pouco o Mateus para dentro. Então, todos os dias, isso fosse qualquer horário. Não quando o avião chegava aqui no aeroporto. Quando ele estava decolando. Mas então, uma saudade boa ou uma saudade apertada? Uma saudade boa, porque eu sabia que ele estava bem, estava fazendo o que ele, cursando o que ele gostava lá. E a mesma coisa ele me falou lá. Mãe, mas eu aqui quando passo um avião, eu lembro de casa. Então o barulho do avião te traz saudade, traz coisa boa. Traz coisa boa. Traz lágrima nos olhos. Traz lágrima nos olhos. Para mim é uma parte boa. Não me vejo morando fora daqui. Essa é a Miriam, uma pessoa belíssima, ela fala com entusiasmo essa paixão do barulho, essa paixão da decolagem. Então ela fala do fundo do coração. E eu não imaginava que eu ia encontrar alguém que mora na cabeceira da pista do aeroporto e é feliz por ouvir o barulho do avião. Então, som do avião também faz bem, né? Faz bem também. Obrigado. E uma curiosidade, assim, o gravador, ele foi criado com esse mesmo intuito, assim, da câmera doméstica, né? Para registrar momentos familiares. Uma coisa que eu pergunto, se você lembra como que era a sua voz aos 5 anos? Claro que não. Não, né? Eu também não lembro como era a minha, porque eu só tenho um monte de foto. Meu pai adorava tirar foto. Só que daí eles viram que as pessoas não funcionou. Não gravavam. Não tinha o hábito, porque é difícil você mostrar a gravação, a foto não, né? A foto é rápida, você mostra. É estático, tum. Você vê muitas fotos. E o som não, o som acontece no tempo real. Queria agradecer você. Eu que agradeço. Muito legal, foi muito bom te entrevistar. É que agora eu comecei a usar meu ouvido, né? A praticar essa habilidade oriental de você estar num lugar, num silêncio e ao mesmo tempo poder ouvir um trem, um pássaro que acabou de falar. Estamos aí. Fiquei bem feliz.